Salve turma, Tony aqui para mais um vídeo do nosso planejamento semanal aqui na Robotip. Graças a Deus, últimos dias da data FIFA, então vamos voltar para as nossas bets convencionais, para os nossos jogos convencionais, nossos padrões que a gente tem mais confiança de trabalhar. O primeiro jogo que eu trago para vocês é ainda hoje, na segunda-feira, 9h45 da noite, a gente tem Ceará contra América Mineiro. O cenário desse jogo é o seguinte: o Ceará briga para subir, né? Briga pelo G4, precisa vencer para voltar para o G4. O América Mineiro, inclusive, se ele vencer, ele tira esse time aqui do G4, ó. Então tomara que não vença, tá? O América Mineiro não briga por mais nada, apesar de alguns dizerem que esse time aqui e mais alguns outros mandaram um dinheiro pro América Mineiro vencer ou empatar contra o Ceará. Tirando isso, o América não tem ambição no campeonato, não consegue mais alcançar o G4. Então, para esse jogo que a gente tem um Ceará que precisa vencer e um América Mineiro que não tem ambição no campeonato. Obviamente, o must win, a necessidade de vitória, está toda com o Ceará. E por isso, a vitória do Ceará se torna um bom palpite para esse jogo. Obviamente, 1.42 não dá para a gente se posicionar, não é o mercado que eu recomendo que vocês trabalhem. Então, espera o ao vivo, espera essa cotação passar de 1.60 pelo menos, para que a gente se posicione na vitória do Ceará. A gente pode olhar aqui que no cantinho da tela, a Robotip agora tem sua própria inteligência artificial, então isso vai ajudar demais a vocês a conseguirem melhores resultados dentro, tá? Já vou puxar aqui, ó, conclusão e recomendações para aposta na partida, para que a gente possa ver juntos. Ceará jogando dentro de casa, ó, vitória do time da casa, o Ceará apresenta 80% de vitória em casa, então é algo que é muito alto. Mais de 2.5 gols também é um mercado que a inteligência artificial vê com bons olhos. Ambas equipes marcam, tem batido nos jogos do Ceará também. O Ceará possui uma média altíssima de escanteios, de 7.5 escanteios e cartões. O Ceará tem uma média de 2.30 cartões amarelos por jogo. O América Mineiro tem 1.90 quando joga fora de casa. Então aqui a gente vê que as conclusões e recomendações de aposta são: vitória do Ceará, mais de 2.5 gols, ambas equipes marcam e total de escanteios a favor do Ceará, ou seja, para o Ceará ter mais escanteios na partida. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses mercados? Não necessariamente, tá? Aqui a inteligência artificial tá mostrando que nos últimos jogos esses mercados bateram, tá? Então no longo prazo, se repetindo, isso tem muita probabilidade de dar bom. É isso que a inteligência artificial recomenda e é isso que eu trago para vocês aqui também, tá? Ficar de olho no mais de 1.5 gols no ao vivo também é um excelente mercado para esse jogo. Buscar a vitória do Ceará para vencer o jogo com cotação de 1.60 no ao vivo é um excelente mercado para esse jogo, e até um golzinho no primeiro tempo para essa partida eu gosto muito também. Bósnia e Herzegovina contra a Holanda é uma partida que é muito difícil de se trabalhar, tá, pessoal? O que eu trago para vocês é somente o mais de 1.5 gols. A Holanda precisa de um simples empate para passar de fase. A Hungria, para passar a Holanda, que é outro desse grupo, precisa golear a Alemanha. Então é muito difícil que isso aconteça. Por isso eu não gosto de trabalhar a vitória da Holanda, porque eles só precisam de um empate. De outra forma, a Bósnia já está rebaixada de qualquer jeito para a Nations League B. A Holanda basicamente já está classificada, então fica um jogo muito aberto. Um jogo onde a Bósnia dentro de casa vai pelo menos tentar mostrar para a torcida um bom futebol, um futebol vistoso. Então mais de 1.5 gols é um mercado que eu gosto para esse jogo, é a única coisa que eu me posiciono para a Bósnia contra a Holanda. Hungria contra a Alemanha é outro mercado que eu gosto de gols. A Alemanha já está classificada com algumas rodadas de antecedência, 13 pontos, está 5 pontos na frente da própria Holanda, que foi do último jogo que a gente analisou. A Hungria precisa vencer e precisa vencer bem, por isso a gente não vai ter um futebol recuado da Hungria, eles vão ter que ir para cima, porque não custa sonhar, né? A Alemanha é muito mais forte, vai ter um time que vai precisar se expor, então mais de 1.5, mais de 2.5 gols para esse jogo me agrada. Ainda no dia 19, pela Nations League B, a gente tem Montenegro contra a Turquia. Montenegro que já está rebaixada para a Nations League C, e a Turquia que já passou de fase, porém defende a primeira colocação do grupo ainda. Caso o país de Gales vença, vai a 12 pontos e passa a Turquia, tá? Então para esse jogo aqui a gente também vai se posicionar em algo a favor do visitante, tá? Gosto demais de trabalhar uma vitória da Turquia
com cotação valorizada. Isso muito porque Montenegro já está rebaixado, não venceu nenhuma partida, perdeu para a Islândia, perdeu para Gales e perdeu para a própria Turquia em todos os jogos que já disputou até o momento. Então, como o must win, a necessidade de vitória está toda com a Turquia, eu gosto de trabalhar uma vitória da Turquia com cotação acima de 1,70. Suécia contra Azerbaijão, aqui a gente está falando da Liga C da Nations League, então é a base europeia. Para esse jogo aqui a gente vai se posicionar somente porque uma seleção é muito mais forte que a outra, tá? Suécia para vencer o primeiro tempo é a única coisa que a gente consegue fazer, é a única coisa que vai ter odd, porque a cotação para a vitória da Suécia é de 1,17, cotação 13 para o Azerbaijão. O Azerbaijão é muito ruim mesmo. Agora que a gente já está no dia 20, né? Finalmente já vai ter acabado a data FIFA e aqui a gente já tem o nosso querido e amado Brasileirão. Corinthians contra Cruzeiro, a gente vai se posicionar na vitória do Corinthians com cotação acima de 1,60, tá? Só para deixar firmado aqui na cabeça de vocês, sempre com cotação acima de 1,60, para eu não ter que ficar repetindo aqui, mas vocês sempre saibam disso. 70% de probabilidade de vitória do Corinthians, além de um fato que é muito importante, o Cruzeiro muito provavelmente vai vir misto para esse jogo. O Corinthians ele tem totalmente o must win para esse jogo. O Corinthians que briga ali para confirmar o não rebaixamento, né, para se livrar matematicamente falando da zona de rebaixamento, e o Cruzeiro que tá com a cabeça totalmente na Sul-Americana. Final da Sul-Americana que já é agora dia 23, então depois de 3 dias desse jogo aqui já é a final da Sul-Americana, então muito provavelmente a gente vai estar vendo o Cruzeiro todo reserva nesse jogo aqui. Beleza? Vitória do Corinthians é o que eu gosto para esse jogo aqui contra o Cruzeiro. Atlético Paranaense contra Atlético Goianiense. Aqui a gente tem um time que briga para escapar da zona de rebaixamento, jogando contra um time que muito provavelmente já está rebaixado, tá? Pela necessidade de vitória, por estar jogando em casa, o fator casa é muito forte. A probabilidade de vitória do Atlético Paranaense é de 65% aqui, segundo as odds. Gosto da vitória do Atlético Paranaense, mas pelo risco aqui, por brigar na parte de baixo da tabela, mostram que não estão num bom momento. Eu gosto de me posicionar somente com a cotação acima de 1,80, 1,90 para a vitória do Atlético Paranaense. Bragantino contra São Paulo, eu gosto de gols. Bragantino que precisa vencer, precisa se expor de qualquer jeito nesse jogo aqui. Tá na zona de rebaixamento, não quer ser rebaixado, obviamente, ninguém quer. São Paulo que tá aqui, ó, brigando pelo G4, tá aqui pertinho, uma vitória já chega a 60 pontos. Então, com o possível tropeço do Flamengo ou do Internacional, ele já pode ganhar uma ou duas posições aqui na tabela. Então esse jogo também é importante para o São Paulo, onde a gente tem um time que vai precisar se expor contra um time que é melhor tecnicamente falando. Eu gosto de buscar gols, tá? 1,5 gols para esse jogo é o mercado que eu gosto de trabalhar, e também gosto de trabalhar o mercado de gol limite, tá? Passando ali dos 65 minutos, buscar um golzinho na partida, seja lá de quem for. Bahia contra Palmeiras, aqui a gente tem um jogo do Palmeiras que precisa vencer a todo custo, porque precisa diminuir a distância que o Botafogo tá. Qualquer tropeço do Palmeiras faz o Botafogo se distanciar mais e mais. Palmeiras que tem que aproveitar que o Botafogo também tá com a cabeça na Libertadores, então vai pegar o próprio Atlético Mineiro na Libertadores e pode até ter que poupar jogadores em um jogo ou outro, tá? O Palmeiras precisa pontuar de todo jeito. O Bahia que também briga aqui na parte de cima da tabela, quer ganhar uma vaga direto para a Libertadores ou pelo menos para pré-Libertadores. Então para esse jogo a gente vai ter um jogo de franca artilharia. Eu gosto de gols, tá? Mais de 1,5 gols é o meu palpite para esse jogo. Nosso IA analisou aqui e o que a gente vai buscar para esse jogo, tá? O Bahia tem uma média de 0,80 gols marcados e 0,80 gols sofridos. Já o Palmeiras tem 1,10 gols marcados e 1,20 gols sofridos fora de casa, tá? Então buscar o mais de 2,5 aqui, ó. A média de gols marcados e sofridos sugere um potencial elevado para a ocorrência de mais de 2,5 gols na partida. É um mercado que eu gosto para esse jogo, tá? Como falei para vocês, buscar gols para esse jogo é para mim a melhor opção para essa partida, tá? Trabalhar com escanteios eu acho difícil, a não ser que você queira trabalhar over, tá? Mas trabalhar para algum dos times ter mais escanteios eu acho difícil, porque isso depende muito de quem fizer o gol primeiro, e trabalhar com vitórias eu não gosto para esse jogo. Cuiabá contra Flamengo, aqui eu quero buscar um gol do Flamengo. Cuiabá que faz um péssimo ano, né? Briga aqui na parte de baixo da tabela, muito provavelmente dessa vez não escapa, precisa vencer basicamente todos os seus jogos, torcer para os seus adversários não conseguirem pontuar, então é muito difícil, a probabilidade já é de 99% do Cuiabá ser rebaixado, então
são os últimos jogos, são os últimos suspiros do Cuiabá na primeira divisão. O que eu gosto de buscar para esse jogo? Um golzinho do Flamengo, tá? Um golzinho do Flamengo, me agrada demais. O time do Felipe Luiz joga um futebol bonito, não tem mais ambição no Campeonato Brasileiro, porque como ganhou a Copa do Brasil, tem uma vaga direta para a Libertadores. O que eu gosto para esse jogo é justamente no ao vivo buscar um golzinho do Mengão. Atlético Mineiro contra Botafogo. Aqui a gente tem o embate da final da Copa Libertadores da América. Mas esse jogo aqui em específico, eu gosto de trabalhar a favor do Botafogo. Por que eu gosto de trabalhar a favor do Botafogo? O Botafogo ele tem mais o must win no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro muito provavelmente vai querer mostrar alguma coisa para esse jogo, para o Botafogo não ficar super confiante para os jogos da Libertadores, mas para esse jogo em específico aqui, o must win é maior do lado do Botafogo do que do lado do Atlético Mineiro. Para esse jogo, mais de 1.5 gols é interessante, porque são dois ataques muito bons e eu gosto do golzinho do Botafogo na partida também. Para quem é um pouco mais ousado, tem uma análise que a IA fez, a inteligência artificial da Robotip. Inclusive, é o primeiro link da descrição, tá? O link de cadastro na Robotip e vocês vão poder estar usando essa inteligência artificial sem pagar nada, tá? Só se cadastrando pelo primeiro link, vocês vão ter acesso a essa inteligência artificial. Um mercado que eles recomendaram, que eu acho que é muito bom para esse jogo também, é o mercado de ambas as equipes marcam. Fluminense contra Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, eu gosto de buscar um golzinho limite, um golzinho no segundo tempo, independente do placar, a não ser que esteja um goleado, que eu acho muito difícil, mas se tiver uma vitória para qualquer um dos lados, se tiver empatado o jogo, eu gosto do golzinho limite, justamente porque o Fortaleza é um time que está na parte de cima da tabela, precisa defender o seu posto ali na Libertadores direto, e o Fluminense precisa garantir que não vai ser rebaixado, então ambos têm que buscar o gol. Eu gosto de um golzinho no final do jogo para qualquer uma das equipes. Também pelo dia 22 a gente tem Bayern de Munique contra Augsburg, e aqui é poupar tempo, tá? Vitória do Bayern de Munique já no primeiro tempo e mais de 2.5 gols na partida são excelentes mercados para esse jogo. PSG contra Toulouse também é interessante buscar a vitória do PSG, tá? Dentro de casa o PSG é muito forte, esse time parece que está mais unido depois da saída do Mbappé, então mais de 1.5 gols do PSG no jogo e a vitória do PSG também são excelentes mercados para essa partida. E o último jogo que eu trago aqui para vocês, vitória do Mônaco. Vitória do Mônaco para Mônaco contra a Brest, eu gosto de trabalhar a vitória do Mônaco. Assim a gente encerra mais um vídeo. Eu peço para vocês que não esqueçam, se inscreve no canal aqui da Robotip, deixa um like, tá? Vou pedir mais uma vez pro Brenão deixar o link do meu canal gratuito aqui para vocês. Todos os meus canais são gratuitos. Vou pedir para ele deixar o segundo link na descrição, vai ser o link do meu canal gratuito, tá? Lá a gente está conseguindo um lucro muito bacana, apesar da data FIFA. O lucro no mês passado foi de mais de 20 unidades, ou seja, mais de 20% de lucro, então vale a pena demais vocês estarem dando uma olhada lá no meu grupo, tá? Tamo junto, não esquece o like e até o próximo vídeo.